Boa tarde a todos, meu nome é Ederson Ramalho, eu sou aluno do curso de mestrado profissional em computação aplicada dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. E esse artigo que nós iremos apresentar hoje é o desenvolvimento de uma API na BView para controle e medição em multímetros digitais da KeySight da série U1250. É um artigo que nós desenvolvemos dentro da disciplina de Indústria 4.0, dentro deste nosso curso de mestrado. E já deixo aqui em primeiro lugar o agradecimento aí aos professores dessa disciplina, Breno Menezes e Olga Yoshida, que nos incentivaram a estar submetendo esse trabalho e ele foi aceito aí, a gente vai estar apresentando ele hoje aí para vocês. Bom, a nossa agenda aqui, a gente vai fazer uma breve introdução aí sobre esse universo de instrumentação, conectividade aí a sistemas computacionais, mais especificamente falando sobre o trabalho que nós desenvolvemos, vamos falar dos componentes de hardware envolvidos, dos componentes de software, a metodologia que nós utilizamos para estar fazendo, para estar desenvolvendo esse trabalho e quais os resultados que nós obtivemos. Bom, as pesquisas aí com essa coisa aí de conexão de instrumentos com computadores, aí elas começam a surgir ali na década de 70, finalzinho dos anos 60 aí. Existe uma demanda da indústria por conectar instrumentos aos computadores, coletar as medições de campo, fazer armazenamento, tomar decisão de forma automatizada. Então aí as primeiras pesquisas aí surgem mais com foco aí na parte física dessas conexões. Então surge aí o protocolo HPIB, que depois ele se torna o GPIB, se torna uma norma do I3E, e ele é bem característico aí pela sua robustez, porque para ele ser aplicado realmente em cenários mais agressivos. Então é a primeira interface de comunicação que aparece aí para os instrumentos aí com os computadores. Do ponto de vista de software, os primeiros programas aí que se conectam aí com os instrumentos, eles surgem ali em linguagens da época, linguagem Basic, que era uma linguagem muito difundida na época. Isso aí acaba sendo um problema para esse tipo de indústria, porque os profissionais ali deste meio que tem por intuito aí conectar seus instrumentos ali com computadores, eles não têm esse approach aí de desenvolvimento de software. Então existe aí um novo movimento aí para facilitar esse trabalho. Então aí surge o LabVIEW como uma abordagem gráfica com o intuito de aproximar esses profissionais de engenharia, de metrologia, dessa parte de desenvolvimento de software. E aí, à medida que os anos vão passando, a norma que foi criada lá anteriormente lá com o protocolo GPIB, ele ganha uma nova versão ali no início dos anos 90, e aí ele traz, além da parte física, ele traz uma parte lógica. Então ele traz aí um conjunto de mensagens padrões aí que se sugere que os instrumentos atendam a essas mensagens para uma questão de padronização mesmo. Então aí a indústria de instrumentação que começa a ir para esse lado aí de comunicação com computadores, elas começam a desenvolver seus instrumentos para atender esse protocolo. Então começa a se ter um movimento nessa direção. E além disso também novas formas de conexão começam a surgir. Então passou ali da comunicação GPIB, passou pela comunicação serial, e aí hoje os instrumentos modernos eles têm aí protocolo Ethernet, USB. Então eles abriram mais o leque dessa parte de conexão também do ponto de vista físico.
E aí o que acaba sendo o tema aqui do nosso trabalho, que hoje grande parte dos instrumentos eles vêm com essa característica de você poder conectar ele a um computador para você poder trocar informações, mas também alguns instrumentos eles têm uma característica assim, você se comunica com ele através do computador, mas os comandos que são utilizados naquela comunicação, o fabricante ele não te fornece. Por exemplo, esse daqui são dois manuais de programação de instrumentos de bancada, por exemplo. Então, para esses casos aqui, o fabricante ele fornece o manual de programação. Você pode desenvolver um software para aplicar seu instrumento nele, para fazer um monitoramento do sistema. Só que mesmo assim ainda existem alguns instrumentos que são comercializados, que você pode conectar ele com o computador, mas você não tem acesso aos comandos que você troca com esse instrumento. Então, o que o fornecedor ele te dá ao invés disso, ele te fornece um software próprio deles que você pode se comunicar com o instrumento através de software. Isso aí vai trazer um monte de limitações, porque normalmente os softwares eles são bem limitados, você consegue ali basicamente coletar uma medição, mas você não consegue, por exemplo, colocar isso dentro de um programa que você queira fazer um monitoramento, queira fazer uma automação, então é uma coisa bem limitada mesmo. Então, o objetivo desse trabalho aqui, que nós vamos entrar agora propriamente nele, é a construção de uma API, e aí a gente está usando o LabVIEW, né, que é a linguagem de programação que nós escolhemos, para um multímetro, que aí no caso são os multímetros da série 1250 da ArcSight, que são dessa característica, são instrumentos que você tem comunicação com o computador, mas você não tem acesso aos comandos. Então você tem o software lá que o fornecedor ele te disponibiliza, mas você não consegue utilizar esse instrumento dentro de um programa seu que você queira fazer alguma coisa, monitorar um sistema, fazer algum teste automatizado. Então, o nosso trabalho aqui, o nosso artigo, ele tem por objetivo a gente aprender os comandos que são trocados entre instrumento e computador, e a partir daí a gente construir uma API que pode ser utilizada aí dentro de um programa qualquer aí para se utilizar esse instrumento. Os componentes de hardware que nós utilizamos aqui para fazer essa atividade foi um multímetro dessa série, o 1252B, esse instrumento aqui. Esse instrumento nós comunicamos ele com o computador através desse cabo, que também é um cabo da própria ArcSight, aí, que é o 1173. A gente conecta essa parte aqui no instrumento, e a porta USB aqui a gente conecta aqui. E aí, a partir daí, a gente começa a trocar dados com o computador. Este aqui é o software que a ArcSight fornece para os seus clientes. Então, você compra ali o multímetro, você recebe esse software aqui. Então, você conecta o seu multímetro a esse software. Então, você inicia uma aquisição, você começa a fazer leituras aqui. Você pode acho que tem até a opção de gravar essas leituras, mas é um software bem limitado. Você consegue ter acesso às medições, mas você, por exemplo, não consegue colocar isso dentro de um programa que você queira monitorar um sistema, gerar um alarme, fazer um teste automatizado. Então, a única coisa que a gente tem aqui é esse software. Um outro componente de software que nós utilizamos aqui neste trabalho é esse software, é o Free Device Monitoring Studio. Isso aqui é um software para a gente monitorar a comunicação que é feita através, seja de porta USB, porta serial, uma porta de rede.
No nosso caso aqui, a gente monitora uma porta serial, porque aquela porta USB onde está a conexão do multímetro se comporta como uma porta serial, então a gente utiliza essa funcionalidade. E por fim, dos componentes de software aqui, a gente tem o LabVIEW, que é a linguagem de programação que nós vamos utilizar para estar desenvolvendo a API que nós vamos fazer para essa série de multímetros. Bom, como que nós desenvolvemos, como que nós fizemos o nosso trabalho? A gente utilizou o multímetro, o 1252, a gente conectou ele ao computador, ao software do fabricante, né, o software que eu mostrei anteriormente, alguns slides atrás. E nesse mesmo computador a gente rodou esse programa aqui para monitorar a porta serial, a porta USB, né, que simula uma serial, que comunica o multímetro com o software. E nós fomos fazendo o quê? Fomos selecionando as funcionalidades que tinha nesse software e lendo quais os comandos que o software enviava para o multímetro e quais as respostas que o multímetro enviava para o software. E a partir disso nós fizemos uma catalogação desses comandos e a partir dessa comunicação a gente gerou ali os principais comandos do multímetro. Então, tinha um comando aí de identificação, um comando de reset, um comando de status, que dizia em que posição que a chave estava, um comando que me dizia qual que era a tensão da bateria interna do multímetro, um comando que eu poderia fazer uma leitura da medição que estava aqui no display, entre outros. E aí, a partir desses comandos, nós construímos aqui a nossa API no LabVIEW. Então, o LabVIEW ele tem uma opção aqui de template de projeto, que é para a gente criar um driver de instrumento. Então, existem drivers para outros vários instrumentos de outros fabricantes. Então, já existe essa opção. Então, a gente cria, obedecendo às boas práticas de desenvolvimento de software. Então, todos aqueles comandos que nós aprendemos na atividade anterior, nós construímos funções. Então, cada um desses blocos aqui é uma funcionalidade de configurar uma medição, de inicializar um instrumento, de fazer uma medição, de dar um reset, de ler uma revisão. E aqui, cada um desses blocos contém o código, que são esses códigos aqui, que é o código em LabVIEW, o código em linguagem gráfica. Dentro dos resultados que nós conseguimos obter com esse trabalho, a gente submeteu essa API à maior comunidade de toolkits em LabVIEW do mundo, que é o VIPM, e ele foi aceito. Hoje ele está lá, ele pode ser feito download pela comunidade. Eles fazem até um post lá no LinkedIn para dizer que tem um novo toolkit available. Eles têm milhares de toolkits com várias aplicações. E assim, o que essa toolkit ela permite? Ela permite que a gente possa usar esse instrumento dentro de uma aplicação que pode ser em LabVIEW, pode ser uma aplicação que usa, ou uma aplicação em outra linguagem que usa aqueles blocos de funções. A gente pode utilizar, por exemplo, essa API para calibrar um instrumento, a gente pode utilizá-la para fazer um teste automatizado, a gente pode utilizar essa API para estar monitorando algum sistema dentro da indústria, sem a necessidade de circuitos adicionais. Então, a gente sai daquele cenário onde a gente tinha só o software do fabricante, que era bem limitado, e agora a gente tem aqui um software que pode ser, as funções daquele software que podem ser utilizadas dentro de uma aplicação aí que seja necessária para mim. Bom, é isso. Agradeço a oportunidade aqui e agora fico aí à disposição aí para
caso alguém tenha alguma dúvida e queira comentar um pouco do trabalho. Muito obrigado.